Eu conheci a ONG Pensamentos Filmados através da Ana Maria Saad e do Jason. Na verdade, eu fui apresentada a Ana Maria por uma amiga terapeuta, Ângela Colameu, e eles, né, a Ana Maria e o Jason, nos procuraram para perguntar se nós poderíamos fazer um trabalho com um grupo de voluntários da ONG e que estavam procurando uma terapia ou alternativas para que eles pudessem se encontrar e sair do estado onde eles estavam, que há algum tempo já eles estavam na busca de alguma coisa que pudesse fazer a diferença e eles não tinham encontrado ainda. Eu e Ângela achamos que nós poderíamos mostrar que havia outros caminhos, que não só a medicina convencional. E resolvemos encarar o desafio. Elaboramos um workshop chamado Passos, ele era constituído de 7, 8 passos. E em cada um dos passos a gente procurou abordar um tema diferente, e sendo que no último passo o tema era o potencial. Então o grande objetivo era despertar o potencial que cada um de nós possuímos dentro de nós mesmos, que apesar de no primeiro momento nos acharmos fracos, incapazes ou identificados com um estado positivo, nós não somos só isso. De acordo com a lei das polaridades, que eu vou colocar melhor para vocês na sequência, eu também tenho todo um lado positivo dentro de mim. Ele só está no meu inconsciente. Então, se eu me acho negativa, eu tenho todo um lado positivo dentro de mim. Se eu me acho triste, eu tenho todo um lado alegre dentro de mim também. Ele só está escondido no meu inconsciente. Então, voltando ao workshop, o nosso grande objetivo era despertar o potencial inerente de cada indivíduo. Cada um tem um potencial próprio, ou vários potenciais próprios, e ele está lá dentro. Uma vez que a gente foca nesse potencial, trata o indivíduo como um ser integral, corpo, mente, emoções e espírito, esse potencial ele aparece. É possível sair da identificação do negativo, é possível encontrar o equilíbrio. E a experiência com esse grupo foi muito gratificante, foi muito boa. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um com sua questão pessoal a ser trabalhada, cada um com a sua história, mas todos eles com o mesmo desejo de encontrar o potencial escondido dentro deles. Então nós fizemos o trabalho em 4 encontros, fomos trabalhando com várias técnicas diferentes, questionários investigativos, meditação, técnicas de renascimento, de processamento de polaridades. Fomos contextualizando cada uma dessas técnicas e como que elas influenciam a nossa vida no dia a dia. Como que isso impede o meu desenvolvimento. Explicamos o que são crenças e como é possível mudar as crenças. E não só explicamos, como vivenciamos, né? Em cada um dos encontros havia um exercício vivencial onde cada pessoa podia vivenciar a mudança dentro de si, perceber que era possível mudar, perceber que era possível encontrar esse caminho de luz, que tem uma luz no fim do túnel e ela é alcançável. Achar que não existe solução é uma crença e isso pode ser mudado sempre. As pessoas que chegaram no final do curso, porque algumas por motivos variados não foram até o final, mas quem chegou ao final do curso pôde perceber uma mudança realmente
profunda em si mesmo e que o positivo e o negativo faz parte do mundo, faz parte de cada um de nós. E nós podemos equilibrar esse positivo e esse negativo. Todos nós temos essa possibilidade, essa chance de evoluir em consciência com todo o nosso ser, físico, mental e emocional. Ficar só preso na mente não ajuda muito. É preciso incluir o nosso corpo e as nossas emoções naquilo que nós somos. Só assim podemos encontrar o nosso verdadeiro ser, nosso ser integral que existe em cada um de nós. Hoje gostaria de falar para vocês um pouco sobre o que é polaridades. Nós vivemos num mundo polarizado e é muito importante conhecer, né, a mente, e entender um pouco como que as polaridades funcionam no mundo e como isso influencia a nossa vida, o nosso dia a dia. E para começar, eu gostaria de ler para vocês uma pequena história. É sobre dois lobos. E fala dos muitos eus e um só mestre. Muitos eus, um só mestre. Existe uma antiga história dos índios Cherokee sobre o cacique de uma grande aldeia. Um dia o cacique decidiu que era hora de orientar o seu neto favorito sobre a vida. Ele o levou para o meio da floresta, fez com que se sentasse sobre uma velha árvore e explicou: Filho, existe uma batalha sendo travada dentro da mente e do coração de todo ser humano que vive hoje. Embora eu seja um velho sábio e cacique, o líder da nossa tribo, essa mesma batalha é travada dentro de mim. Se você não souber dessa batalha, ela o fará perder o juízo. Você nunca saberá que direção tomar. Às vezes vencerá na vida e depois, sem entender o porquê, perceberá que está perdido, confuso, com medo, arriscado a perder tudo o que trabalhou tanto para ganhar. Você muitas vezes achará que está fazendo a coisa certa e depois descobrirá que fez as escolhas erradas. Se você não entender as forças do bem e do mal, a vida individual e a vida coletiva, o verdadeiro eu e o falso eu, você viverá a vida todo num grande tumulto. É como se existissem dois grandes lobos vivendo dentro de mim. Um é branco e o outro é preto. O lobo branco é bom, gentil e não faz mal a ninguém. Ele vive em harmonia com tudo à sua volta e não se ofende se a intenção não era ofender. O lobo bom, sensato e certo de quem ele é e do que é capaz, briga apenas quando essa é a coisa certa a fazer, quando precisa se proteger ou a sua família. E mesmo então, ele faz isso da maneira certa. Ele toma conta de todos os outros lobos da matilha e nunca se desvia da sua natureza. Mas existe o lobo preto também, que vive dentro de mim, e esse lobo é bem diferente. Ele é ruidoso, zangado, descontente, ciumento e medroso. Basta uma coisinha para que ele se encha de fúria. Ele briga com todo mundo, o tempo todo, sem nenhuma razão. Ele não consegue pensar com clareza, porque a sua ganância para ter sempre mais e a sua raiva e a sua ira são grandes demais. Mas trata-se de uma raiva infrutífera, filho, porque ela não muda nada. Esse lobo só procura confusão aonde quer que vá, e por isso sempre acaba achando. Ele não confia em ninguém, por isso não tem amigos de verdade. O velho cacique ficou sentado em silêncio durante alguns minutos, deixando que a história dos dois lobos penetrasse na mente do jovem neto. Então ele lentamente se curvou, olhou fixamente nos olhos do menino e confessou: Às vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim, pois eles brigam muito para dominar o meu espírito. Cativado pela história do ancião sobre essa grande batalha interior, o menino puxou a tanga do avô e perguntou ansioso: Qual dos dois lobos vence, vovô? E com um sorriso cheio de sabedoria e uma voz firme e forte, o cacique disse: Os dois, filho. Veja, se eu escolho alimentar só o lobo branco,
O preto ficará à espreita, esperando o momento em que eu sair do equilíbrio ou ficar ocupado demais para prestar atenção às minhas responsabilidades. E então atacará o lobo branco e causará muitos problemas para mim e nossa tribo. Ele viverá sempre com raiva e brigará para atrair a atenção pela qual tanto anseia. Mas se eu prestar um pouquinho de atenção no lobo preto, compreendendo a sua natureza, se reconhecê-lo como a força poderosa que ele é e deixá-lo saber que eu o respeito pelo seu caráter e o usarei para me ajudar se um dia eu ou a tribo estivermos em apuros, ele ficará feliz e o lobo branco ficará feliz também, e ambos vencerão. Todos venceremos. Sem entender direito, o menino perguntou: Não entendi, vovô. Como os dois lobos podem ganhar? Cacique continuou a explicação. Veja, filho, o lobo preto tem muitas qualidades importantes de que eu posso precisar dependendo das circunstâncias. Ele é feroz, determinado e não se deixará subjugar nem por um segundo. Ele é inteligente, astuto e capaz dos pensamentos e estratégias mais tortuosos, o que é importante em tempos de guerra. Ele tem os sentidos aguçados e superiores, que só aqueles que olham através da escuridão podem apreciar. Em meio a um ataque, ele precisa ser o nosso maior aliado. O cacique, então, tirou da sua bolsa alguns pedaços de carne defumada e colocou-os no chão, um à direita e o outro à esquerda. Ele apontou para a carne e disse: À minha esquerda está a comida para o lobo branco, e à minha direita está a comida para o lobo preto. Se eu optar por alimentar os dois, eles não brigarão, pois eles não brigarão mais pela minha atenção, e eu poderei utilizar cada um deles como precisar. E como não haverá guerra entre eles, poderei ouvir a voz da minha sabedoria profunda e escolher qual dos dois pode me ajudar melhor em cada circunstância. Se a sua avó quer uma carne para fazer uma refeição especial e eu não cuidei disso como deveria, posso pedir para o lobo branco me emprestar a sua magia e consolar o lobo preto da sua avó, que estará zangada e faminta. O lobo branco sempre sabe o que dizer e me ajudará a ser mais sensível às necessidades dela. Veja, filho, se você compreender que existem duas grandes forças dentro de você e respeitar a ambas igualmente, as duas sairão ganhando e haverá paz. A paz, meu filho, é a missão dos Cherokees, o propósito supremo da vida. Um homem que tem paz dentro de si tem tudo. Um homem dividido pela guerra em seu íntimo não tem nada. Você é um jovem que precisa escolher como vai lidar com as forças opostas que vivem no seu interior. A sua decisão determinará a qualidade do resto da sua vida. E quando um dos lobos precisar de atenção especial, o que acontecerá às vezes, você não terá o que se envergonhar. Poderá simplesmente admitir isso para os anciãos e conseguirá a ajuda de que precisa. Quando isso for de conhecimento público, aqueles que já travaram essa mesma batalha podem oferecer-lhe a sua sabedoria. Essa história simples e pungente explica como é a experiência humana. Cada um de nós está em meio a uma batalha contínua, em que as forças da luz e da escuridão competem pela nossa atenção e pela nossa submissão. Tanto a luz quanto a escuridão habitam dentro de nós ao mesmo tempo. Verdade seja dita, existe uma matilha inteira de lobos dentro de nós. O lobo amoroso, o lobo bondoso, o lobo esperto, o lobo sensível, o lobo forte, o lobo altruísta, o lobo generoso e o lobo criativo. Junto com esses aspectos positivos existem o lobo insatisfeito, o lobo ingrato, o lobo autoritário, o lobo desagradável, o lobo egoísta, o lobo indecente, o lobo mentiroso e o lobo destrutivo. Todo dia temos a oportunidade de reconhecer todos esses lobos, todas essas partes de nós mesmos e escolher como iremos nos relacionar com cada um deles. Será que continuaremos condenando alguns e fingindo que eles não existem ou vamos tomar posse de toda a matilha? Por que sentimos a necessidade de negar a matilha de lobos que vive em nós? A resposta é fácil. Ou achamos que ela não existe ou que não deveria existir.
Tememos que, se admitirmos todos os diferentes eus que ocupam espaço na nossa psique, de algum modo seremos rotulados de esquisitos, diferentes, prejudiciais ou psicologicamente fragmentados. Achamos que devemos ser pessoas boas e normais, dentro das quais só mora um único eu. Mas existem muitos eus, e a recusa em entrar em acordo com eles é um grave erro, que nos levará a cometer atos estúpidos e temerários de autossabotagem. Eis o grande segredo. Existem muitos eus contidos dentro do nosso eu, pois dentro de cada um de nós existem todas as qualidades possíveis. Não há nada que possamos ver e nada que possamos julgar que não exista dentro de nós. Todos somos luz e escuridão, santos e pecadores, pessoas adoráveis e abomináveis. Somos todos gentis e calorosos, mas também frios e cruéis. Dentro de você e dentro de mim existem todas as qualidades conhecidas pela espécie humana. Embora possamos não estar conscientes de todas as qualidades que possuímos, elas estão adormecidas dentro de nós e podem despertar a qualquer momento, em qualquer lugar. A compreensão disso nos permite entender porque todos nós que somos bons somos capazes de fazer coisas ruins e, mais importante, porque às vezes nos tornamos os nossos piores inimigos. Esse texto eu li do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, da Deb Ford, e ela retrata numa história como as polaridades funcionam na nossa vida e como isso influencia o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, falando um pouco de teoria agora, todos nós temos, a não ser que sejamos iluminados, uma parte consciente e uma parte inconsciente dentro de nós. A parte consciente, ela é chamada também de luz, e a inconsciente é chamada de sombra. E um dos grandes equívocos que normalmente as pessoas pensam é que na luz só existem coisas boas e na sombra só existem coisas ruins. Mas isso não é verdade. O que está na luz é aquilo que é consciente para nós, e o que está na sombra é aquilo que é inconsciente, independente se é positivo ou negativo. Então eu posso ter aspectos negativos na minha luz e positivos na sombra. Se eu me acho uma pessoa triste e falo que me reconheço como triste e digo que eu sou triste, então a tristeza está na luz. E a alegria está na sombra, na mesma intensidade. De acordo com a lei das polaridades, essas energias, ela é a mesma, né? Alegria e tristeza é a mesma energia polarizada. De um lado está a alegria, do outro lado está a tristeza. Assim como o bom e o mal, o bonito e o feio, a dominação e a submissão, a vítima e o tirano. Um não pode existir sem o outro. Para existir luz, tem que existir sombra. Para existir sombra, tem que existir luz. E para existir o tirano, tem que existir uma vítima. Para ter a tristeza, tem que existir a alegria. Então, todos esses estados polarizados, eles habitam dentro de nós. Ou eles compõem o lobo branco, de acordo com uma história, ou o lobo preto. E eu posso conhecer os dois lados num primeiro momento. Quando eu começo a minha jornada de autoconhecimento, o primeiro objetivo é conhecer quem eu sou. Não só o que está na minha luz, o que está na minha luz, mas o que está também na minha sombra. E trazer esses aspectos da sombra para a luz, que é trazer esses aspectos para o consciente. É eu poder me observar e perceber quando cada uma dessas energias estão atuando em mim e fazer uma escolha consciente. Se eu me percebo ficando irritado com alguma coisa, se essa característica está na luz, eu vou perceber que estou ficando irritado e posso fazer uma escolha de mudar essa irritação, de sair desse estado irritado, de sair do espaço onde eu me encontro para não permitir que essa irritação cresça.
Mas se eu não tenho consciência desta irritação que pode crescer em mim, se ela está no meu inconsciente, na minha sombra, ela me domina como lobo preto. E eu posso ter reações e atitudes não condizentes com a realidade ou condizentes com os fatos. Por isso que muitas vezes vemos pessoas sendo tendo reações não condizentes aos fatos. Isso traz um desconforto muito grande, porque depois que passa aquele momento, fica aquela interrogação e aquela questão, e às vezes até um arrependimento. Por que eu fiz aquilo? Eu não queria ter feito aquilo. Eu não sei o que me motivou a fazer aquilo. E quando eu compreendo que isso faz parte da minha sombra, ou que eu posso trazer essa sombra para a luz, eu posso escolher fazer diferente e não me arrepender mais dos meus atos e das minhas atitudes. Bom, dentro ainda do assunto de polaridades, num primeiro momento é preciso que nós possamos trazer para a luz as questões que estão na sombra. Então, se eu me acho uma pessoa triste, eu posso trazer a alegria também para a sombra. Mas isso não é o suficiente para equilibrar esse aspecto. Dentro ainda do assunto de polaridades, existem técnicas que nos permitem unificar os opostos. Então, eu posso unificar a minha sensação de perda e de ganho para viver uma vida mais equilibrada. Perda e ganho é só uma interpretação da mente. Se eu achar que eu estou perdendo, eu vou perder. Se eu achar que eu estou ganhando, eu vou ganhar. Mas isso pode ser equilibrado através de técnicas que foram ensinadas pela mestra sul-africana Leslie Temple Thurston, que recebeu 3 técnicas que permitem a unificação dos opostos, permitem que possamos viver num mundo mais equilibrado. E equilibrado nesse aspecto, é importante dizer que não é nem só positivo e nem só negativo. Algumas pessoas podem ter uma interpretação que ser equilibrado é ser só positivo, é estar feliz o tempo inteiro, ganhando o tempo inteiro, ter sucesso o tempo inteiro, ter muito dinheiro. Isso é ser equilibrado. Mas dentro do conceito de polaridades, ser equilibrado é estar no centro, é escolher o caminho do meio. Imagina uma vara em uma haste que deve estar no meio. Eu não sou nem positivo e nem negativo. Eu estou no meio, eu estou equilibrado. Isso significa que eu nunca mais vou perder ou nunca mais vou ganhar? Ou nunca mais serei triste, nunca mais serei alegre? Não. Isso significa que esses estados vão passar para você, por você, mas você não será nenhum nem outro. Normalmente nós dizemos, eu sou triste, ou eu sou alegre, eu sou ansiosa, eu sou tímida. Quando eu digo eu sou, eu estou me identificando com um desses lados dos opostos. Então, eu sou tímida, eu estou me identificando com a timidez, estou dizendo que eu sou tímida e que eu nunca vou mudar, que não é possível eu sair dessa timidez. Se eu for capaz de entender que existe o extrovertido dentro de mim na mesma intensidade, mas ele está no meu inconsciente e que eu posso escolher trabalhar esse aspecto que é o extrovertido e a timidez, eu posso encontrar um local equilibrado. Um estado de ascensão, que é um estado confortável, que me deixa fluir na vida. Dependendo do ambiente, eu posso ter um comportamento mais tímido, porque eu vou me sentir melhor, sendo mais quieta, mais reservada. Em outro momento, eu posso estar num outro ambiente que eu queira ser extrovertida, que eu queira dançar, brincar com todo mundo e ser extrovertida.
Então eu permito que esses dois estados passem por mim, mas eu não sou nenhum nem outro. Eu sou fluida, eu sou equilibrada, eu ando no caminho do meio. Então existem técnicas que permitem que a gente trabalhe com esses opostos, traga o inconsciente para o consciente, que são todas técnicas que eu fui atrás, eu encontrei, eu aprendi a aplicá-las comigo. E uma vez que eu sou capaz de compreender e aplicar comigo, eu consigo explicar e consigo falar como ela funciona e consigo sentir como ela funciona. Então, eu era uma pessoa tímida, eu ficava me escondendo, ficava nos cantos, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Mas quando eu fui trabalhando e vendo que eu também sou extrovertida, eu mudei meu comportamento completamente. Hoje eu chego nos lugares, cumprimento as pessoas, interajo, converso, tenho assunto. E isso é fluido, é gostoso, é bom, é viver. Isso é viver. É possível viver desse estado equilibrado e viver muito mais, porque quando eu saio desse estado e volto para minha casa, por exemplo, eu volto na presença, eu volto naquele estado gostoso. Eu não me volto arrependida, ai, queria tanto ter conversado com aquela pessoa, ai, queria tanto me envolver, ai, fulano é tão extrovertido, ele conversa com todo mundo e fico querendo ser a outra pessoa. Não é possível eu ser o outro. Eu tenho que ser eu mesmo e estar confortável com aquilo que eu sou. Só assim a gente consegue viver bem. O que é viver no momento presente? O Eckhart Tolle ele fala muito sobre viver no presente. Ele inclusive tem um livro que chama O Poder do Agora e ele aborda só este assunto. Bom, viver no presente é a gente viver desimpregnado de todas as questões do passado e dos nossos desejos e expectativas do futuro. A nossa mente, ela funciona 24 horas por dia, quase, né? Ela só tem um pouquinho de descanso quando a gente está dormindo, mas isso também é aparente, porque a gente ainda está sonhando. E esse funcionamento da mente traz o tempo inteiro todas as histórias que a gente viveu no passado ou os nossos desejos e as nossas expectativas para o futuro. No momento presente, no aqui e agora, a mente ela não funciona. Ela não tem o que pensar, ela só consegue observar o que está acontecendo ao seu redor. Então, se eu sou uma pessoa que costumo trazer muitas histórias do meu passado, e se eu trago histórias negativas, isso faz com que eu fique revivendo essas histórias no meu corpo físico e emocional também. Ao mesmo tempo que eu conto a história, que eu estou verbalizando essa história para um amigo, para um parente, eu estou revivendo ela no meu corpo físico e no meu corpo emocional. A física quântica e a biologia já explicam isso também. Se eu crio uma expectativa para o futuro e fico desejando as coisas para o futuro ou desejando que as pessoas sejam diferentes daquilo que elas são, ou querendo estar em lugares que eu não estou, isso cria ansiedade. É uma projeção que a mente está fazendo para o futuro. E essa projeção das coisas que eu não tenho, que também cria uma história, mas uma história projetada para o futuro, pode trazer desconforto emocional e no físico. Então, algumas pessoas podem pensar, mas eu não consigo parar de pensar. Isso é muito difícil, eu ouço muitas pessoas falando, isso é muito difícil. Bom, eu diria que aprender uma luta de arte marcial, para mim é muito difícil. Aprender ser mestre em karatê ou em jiu-jitsu, isso é algo que é muito difícil para mim. Então, o que eu diria, né, para quem questiona e coloca que é difícil, que é possível, basta querer.
Eu não tenho muita vontade de aprender jiu-jitsu e nem de ser faixa preta em jiu-jitsu. Mas eu queria aprender a parar a minha mente, porque ela realmente me atrapalhava muito. Eram muitos pensamentos e ela não parava, e isso me deixava cansada. E eu comecei a praticar a meditação, ouvir o que os mestres diziam, realmente tentar compreender o que aquilo queria dizer e me perceber toda vez que eu estava pensando e ir escolhendo não pensar ou escolhendo mudar meu pensamento. E aí a mente ela vai parando. Pensar que a mente não para é uma ilusão. Os nossos pensamentos eles são feitos de blocos. Cada um desses pensamentos estão tão conectados no pensamento seguinte que o espaço entre eles é tão ínfimo, tão pequeno, que a gente não consegue perceber. Quando você coloca atenção e vai praticando o desapegar desses pensamentos, esses espaços entre um pensamento e outro vai aumentando. Isso vai propiciando que a gente tenha uma mente mais calma e mais tranquila. Mente calma e tranquila, corpo e emoções calmo e tranquilo. Então, uma dica é que você comece já a observar seus pensamentos, observar o que você está pensando, que história você está trazendo, se ela é negativa, se ela é positiva, se ela está no passado, ou se ela está no futuro, ou se ela está no presente, e mudar o pensamento se ele está no passado ou no futuro. Venha para o momento presente, observe as suas atividades do dia a dia e tenha uma mente tranquila. Algumas pessoas também confundem que, nossa, mas se eu parar a mente, como é que eu vou viver? Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou fazer as coisas? Isso também é confuso para algumas pessoas, porque a gente não vai deixar de planejar a nossa vida e nem de fazer as coisas. A mente ela é feita para pensar e a gente vai usar a mente para pensar. Para fazer essa entrevista agora, eu estou usando o meu mental. Eu estou procurando as palavras, focando no objetivo desta entrevista, estou conversando, estou falando. Eu preciso da minha mente para fazer isso. Para ir no supermercado, eu preciso da minha mente para saber o que eu tenho que comprar, que produto eu vou escolher, de qual marca, por que eu estou escolhendo. Quando eu vou passar no caixa, eu preciso dela para conversar com as pessoas. Mas tudo isso eu estou fazendo no momento presente. Eu não estou contando nenhuma historinha do passado. Eu não estou no supermercado revivendo uma história do passado, me lembrando como foi desagradável me encontrar com uma pessoa ou como foi desagradável ter me envolvido naquele incidente, ou estou revivendo um comportamento desagradável que eu tive em algum momento. Não, eu estou fazendo compras no supermercado e minha mente está aqui no supermercado fazendo compras. Minha mente está aqui, neste momento, dando uma entrevista. Durante o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, desde quando somos crianças até o momento que nos encontramos agora, nós recebemos uma quantidade infinita de informações que vêm da nossa família, da escola, do ambiente onde fomos criados, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e tudo isso vai compondo a nossa personalidade. Tudo isso vai compondo as nossas crenças, vai nos direcionando sobre o que eu acredito e o que eu não acredito. Uma boa parte disso nós herdamos dos nossos pais, porque vem da educação que recebemos deles. E essas crenças criam uma diferença entre as pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter uma crença que é completamente diferente da crença do meu marido. Isso faz com que nós tenhamos opiniões diferentes sobre determinados aspectos. Quem está certo, quem está errado, depende do ponto de vista.
Ele está certo do ponto de vista dele e eu estou certa do ponto de vista meu. Isso invalida o que ele está me colocando ou a crença dele? Não, nem invalida a minha crença. Nós conseguimos conviver muito bem desta forma? Sim, nós conseguimos, através do respeito. Eu respeito a crença que ele tem e ele respeita a crença que eu tenho. Então, o que são crenças? Crenças não são somente as crenças religiosas. Crenças é tudo aquilo que eu acredito ser real para mim, aquilo que funciona para mim e dá certo. Então eu posso ter crenças boas e positivas que me motivam e me colocam para frente, e posso ter crenças que são negativas e me impedem de ir em frente, né? Me colocam num estado de estagnação. Então, por exemplo, se você pensar que o trabalho é difícil e pesado, isso é uma crença, porque o trabalho, é uma atividade que você desempenha. Ele não precisa ser difícil e pesado. Essa é uma crença que ela pode ser mudada. Se você pensar em uma crença positiva que te coloca para frente, ou se você transformar a crença do trabalho em nossa, eu gosto de trabalhar, trabalhar faz bem para mim, esta crença vai te colocar para frente e você vai trabalhar com prazer e alegria. Então, crenças é aquilo que eu acredito, é aquilo que é verdade para mim. Existem também as crenças pessoais, que são aquelas que me motivam na vida. Então, pessoas que são motivadas e acreditam que o sucesso fazem parte da sua vida, têm uma crença positiva. O sucesso faz parte da minha vida e isso as coloca para frente. Então, toda crença, ela pode ser mudada, porque ela faz parte de uma realidade pessoal. Então, se eu posso mudar uma crença, todo mundo pode mudar uma crença. Você pode mudar uma crença. Basta você querer, basta você procurar informação, conhecer as suas crenças, compreender aquelas que fazem bem e te colocam para frente para poder mantê-las, entender aquelas que não te colocam para frente e escolher se você vai querer transformá-las ou abandoná-las. Mas tudo é possível. Basta você querer. Quando a Ana falou comigo, né, com a Ângela e também comigo sobre a possibilidade de a gente fazer um trabalho de autoconhecimento com o grupo de voluntários da ONG, num primeiro momento eu tive dúvida se como conduzir esse trabalho, para que lado ir, se ia dar certo ou não, porque eram pessoas que estavam muito identificadas com questões negativas. Mas aí, pensando e olhando um pouco para a minha própria história, me dei conta que eu também já estive numa situação muito negativa. Eu já também estive identificada com questões muito negativas e também ficava trazendo um monte de histórias negativas e repetindo as mesmas histórias, e aquilo não me fazia bem. E num determinado momento da minha vida, eu comecei a procurar informação, primeiro os livros de autoajuda, depois fui procurar outros cursos que outras pessoas já tinham feito, e eu perguntava como era e elas me contavam e aquilo me chamava a atenção e eu conseguia perceber que elas estavam melhores do que eu e eu também queria ficar bem, e isso me motivava a fazer esses cursos. E essas pessoas me deram informação, me ajudaram, mostraram para mim o meu lado positivo. E quando eu pensei que se não fossem essas pessoas me ajudarem, me apoiarem, me ensinarem, né, serem meus professores, eu não teria saído, eu não teria chegado aonde eu estava naquele momento. E me dei conta que se a gente vai trabalhar com o lado positivo e com o potencial que as pessoas têm e não reforçar o negativo,
isso só podia dar certo. E se foi tão bom para mim, que grande oportunidade eu estava tendo de ajudar outras pessoas e a encontrar e a perceber que pode ser bom para elas também, que elas tinham um potencial. E isso me motivou a ir em frente, a fazer um trabalho, sempre olhando para o lado positivo, sempre olhando para o potencial que existe em cada um de nós, o meu próprio potencial e o potencial dos outros, sempre buscando um estado equilibrado que me permite ver o outro como ele é, ter empatia, e só desse lugar da empatia, da generosidade, é que a gente pode verdadeiramente ajudar o outro, ouvir o outro, entender o que o outro, compreender o que o outro está falando e conseguir ajudá-lo. Então, me senti muito grata pela oportunidade, por saber que eles estavam confiando na gente, né, em mim e na Ângela, e confiaram realmente, se entregaram ao trabalho, queriam informação, queriam sair daquele lugar, foram generosos, foram presentes, foram abertos e receptivos, e só por isso o trabalho pôde acontecer. Só pela disposição, pela disponibilidade das pessoas que fizeram o grupo e também da minha disponibilidade da Ângela, de nós nos unirmos para buscar um objetivo em comum, foi que o trabalho pôde acontecer. E ele foi realmente muito gratificante. Se foi gratificante para as pessoas que participaram, foi muito gratificante para mim também. Muito mesmo. E fiquei extremamente feliz e grata por ter tido a oportunidade de fazê-lo. E confesso que gostaria de repetir muitas e muitas vezes.